Olá, meus amigos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Jurisprudência em Pauta. Eu sou Vinícius Opponi, promotor de justiça aqui no estado de Santa Catarina, mestre em Direito e seu professor aqui no time da Verbo Jurídico, neste nosso projeto Jurisprudência em Pauta, e estamos chegando hoje no episódio de número 90. É um prazer estar com vocês em mais uma empreitada de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar sequência aos nossos encontros, à nossa conversa semanal de jurisprudência do Supremo. Já vou me esconder no canto superior direito da sua tela e a gente vai começar a trabalhar com o nosso informativo, né? O nosso informativo da vez, o informativo 1168. Antes, vou deixar minhas redes sociais à disposição de vocês, o meu canal no Telegram para a gente disponibilizar os materiais de aula. Eu deixo também o meu Instagram à disposição de todos vocês, com as portas sempre abertas para as perguntas de vocês, tá bom? Fiquem à vontade, assistiu um episódio ali do projeto, não entendeu algum aspecto do julgamento, me chama por lá, resolveu uma questão de prova. Tem uma galera que é muito gentil comigo e me manda foto da prova depois. Saiu da prova no domingão lá, fez uma prova para tribunal, para MP, para defensoria, na segunda, na terça. Lembra de mim lá na questão, manda uma foto. Ó, professor, caiu aquele julgado. É muito legal. Até me ajuda, viu? Porque aí depois eu já incluo as menções da questão quando eu estiver explicando esse mesmo tema nos nossos cursos extensivos, nas nossas aulas regulares. Então, vocês estão me ajudando também a preparar a aula quando me compartilha questões de temas que a gente já viu. Então fiquem todos muito à vontade, é sempre um prazer receber vocês por lá, contem comigo. De vez em quando eu tenho um sobressalto ali em responder a galera, mas eu nunca deixo ninguém para trás. Se porventura algum dia eu deixei dúvida tua lá, você pode me cobrar, eu deve ter passado por esquecimento mesmo, por equívoco, cliquei na bolinha lá e aí deixei de marcar como não lida, né, para retomar depois, tá bom? Então fiquem todos muito à vontade, de coração a disponibilidade de ajudar. E aí, meus amigos, estamos então no informativo 1168, episódio 90, hein? Que massa! Nos próximos 2 meses vamos chegar no episódio número 100 do Jurisprudência em Pauta. E aí um informativo, diferentemente do 1167, que deu um baita de um trabalho, né? A gente teve que desdobrar a análise do 1167 em 2 episódios. O 1168 vem com apenas 2 julgados. Porém, 2 julgados importantes. O primeiro deles, a gente vai ver um julgado bacana sobre resolução do CNJ, papel do CNJ, controle de constitucionalidade e resolução do CNJ, uma questão processual ali que vale a pena recobrar. E depois, o segundo julgado já é absurdamente importante. Chegamos finalmente naquele julgamento do Supremo Tribunal Federal, um habeas corpus, em que a Corte, mais uma vez, modifica sua jurisprudência sobre o alcance do foro por prerrogativa de função. Então, são 2 julgados, um de importância normal e outro absurdamente importante para direito constitucional, para processo penal. Então, a gente vai ver ambos os julgamentos com um pouco mais de maturação em vista da relevância, especialmente do segundo julgado. E sobrando tempo, né, havendo tempo sobressalente ao final da aula, nosso encontro é de 1h30, eu vou explorar no final alguns teminhas surpresas com vocês, se a gente conseguir chegar até lá, tá bom? Então não precisamos correr hoje, são 2 julgamentos, o segundo muito importante, vamos trabalhar nesses termos. Fechado? Vamos lá então, meus amigos, começando o nosso estudo, a gente vai enfrentar uma tríade de ADIs, as ADIs 4355, 4312 e 4586, todas julgadas em conjunto pelo Supremo Tribunal Federal, em um tema bastante relevante para direito constitucional e direito administrativo, tá bom? Como se trata de uma resolução do CNJ, vocês vão ver aqui, né? O objeto dessas ADIs é uma resolução do CNJ e não é uma das resoluções do CNJ que costumam ser cobradas em provas,
em editais, especialmente carreiras jurídicas, talvez, estou fazendo aqui um exercício de prospecção da relevância desse tema para a prova. Talvez o desfecho em si do julgamento, o sim ou não da inconstitucionalidade ou constitucionalidade dessa resolução, não seja cobrado em prova, porque é uma resolução de aspectos bem operacionais do Poder Judiciário. Mas eu não tenho a menor dúvida de que todas as premissas que a gente vai rever e alguns dos argumentos que a gente vai ver a corte empregando no mérito são centrais para constitucional e para administrativo, tá bom? Então não abandone essa primeira parte da aula, porque essa resolução é bastante... a forma de abordagem da discussão aqui vai nos dar referências muito relevantes para as provas em geral. Se talvez você presta, eu vou ser bem franco, eu não sei isso de cabeça, porque eu acabo não dando tanta aula para concursos de nível superior, para quadros de apoio do Poder Judiciário. Mas não sei, tenho lá minhas dúvidas se essa resolução 88/2010 não é cobrada em provas de analista e de técnico de tribunais, Brasil afora, aí, porque ela é muito importante para a vida do servidor público dentro do Poder Judiciário. Tá? Vocês vão entender o porquê dessa minha indagação, e eu realmente não sei, não vou inventar aqui com vocês. Talvez em edital de analista e técnico essa resolução caia. Então, aí o teor da resolução em si vai valer, tá bom? Para edital de magistratura, eu sinceramente nunca vi essa resolução sendo cobrada. Vamos lá, então, vamos trabalhar, vamos fazer valer, né? O mérito do Jurisprudência em Pauta, pelo menos é meu grande objetivo, é conferir a vocês uma oportunidade de compreensão, revisão, aprofundamento das questões de fundo. Eu sou aqui nesse projeto, nunca disse isso, né? Talvez já tenha dito, mas eu acho que não. Eu sou muito inspirado na metodologia de ensino das escolas americanas e inglesas. Lá, eu tive a oportunidade de estudar na Inglaterra um tempo, né? Lá, os caras estudam muito a partir de precedentes. Os temas jurídicos são apresentados a partir de discussões judiciais, até porque o sistema lá da Common Law tem essa proeminência dos julgamentos. Então, numa aula de ato administrativo, o professor não começa apresentando os elementos do ato e citando ele Lopes Meireles e por aí em diante. Ele vai jogar um caso na mesa em que algum tribunal, algum momento na história, olhou para a manifestação do Poder Executivo e identificou ali a unidade do ato administrativo e foi falar sobre os seus elementos de conformação. E aí assim começa o trabalho, né? Então eu sou muito inspirado nessa metodologia, eu acho que ela é muito importante e casa com o nosso projeto, que é um projeto de jurisprudência. Enfim, estou viajando, vamos voltar para os pés no chão. Meus caros, já vou antecipar aqui para vocês, já antecipei, né? O objeto dessas EDIs é uma resolução do CNJ. Então a gente vai primeiro fazer uma premissa, revisar um tema conectado ao papel do CNJ, e depois a gente vai revisar uma premissa relativa ao objeto, a questão de fundo da resolução, que vocês vão ver é a discussão sobre cargos em comissão no Poder Judiciário. Então vamos começar a primeira premissa, recobrando algumas ideias bem centrais sobre o CNJ e o seu papel no sistema de justiça brasileiro. Meus caros, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, é um órgão que integra o Poder Judiciário e que foi criado, que nasceu para a Constituição Federal por obra da Emenda Constitucional 45 de 2004, a famosa Emenda Constitucional da Reforma do Poder Judiciário. A Emenda Constitucional 45 fez nascer no texto constitucional de 88 diversos instrumentos que hoje são muito conhecidos de todos nós. Então, criação do CNJ, criação do CNMP, também tivemos, por exemplo, a constitucionalização das ideias das súmulas, né? A referência das súmulas vinculantes. Tivemos várias construções que hoje fazem parte do nosso estudo, nascendo com a Emenda Constitucional 45 de 2004. E a finalidade do Constituinte, derivado reformador, com a criação do CNJ, foi a de projetar um órgão interno ao Poder Judiciário, com a finalidade de desempenhar algumas funções importantes para a fiscalização, o controle da atividade de órgãos jurisdicionais Brasil afora.
Então, o CNJ desempenha essencialmente duas grandes funções: o controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário. Eu preciso que você decore assim. Quando você estiver lendo as disposições constitucionais sobre o CNJ, artigo 103b, você vai ter que ler as funções, as competências do CNJ, agregando-as dentro desses dois pacotes. Pacote 1, controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário. E pacote 2, fiscalização do cumprimento, da observância dos deveres funcionais de integrantes do Poder Judiciário. Então, grosso modo, a gente consegue identificar essas duas principais funções, competências constitucionais do CNJ. Por que é relevante você entender desse jeito? Porque já fica o destaque de que o CNJ, muito embora integrante do Poder Judiciário, ele não é um órgão de perfil jurisdicional. O CNJ não julga lides, não exerce jurisdição, tá bom? Não julga lides, não exerce jurisdição. E, além disso, o CNJ também não funciona como uma instância de controle de atos jurisdicionais. O CNJ não é uma instância de aplicação do direito no caso concreto a título de exercício da jurisdição e não é uma instância de revisão de atos jurisdicionais. Ninguém leva ao CNJ uma sentença porque o direito foi mal aplicado na espécie. Isso não é função do CNJ, tá bom? Meus caros, alguns pontos que eu quero enfatizar com vocês aqui. Primeiro, já antecipei e quero frisar. CNJ é órgão integrante do Poder Judiciário brasileiro. Quais são os órgãos do Poder Judiciário brasileiro? Onde que eles estão? Eles estão listados no artigo 92 da Constituição Federal. E ele foi inserido em um dos incisos do artigo 92 da Constituição Federal. Então, ele é um órgão interno, ele é de dentro do Poder Judiciário. Porém, na sua composição, nós vamos ter a participação de representações que virão de fora do Poder Judiciário. Então, o órgão é integrante do Judiciário, mas a composição do CNJ, ou seja, os conselheiros do CNJ, alguns deles virão por indicação de segmentos exógenos, de fora do Poder Judiciário. Então, vai ter um representante indicado pelo Senado, um representante indicado pela Câmara dos Deputados, e vão ter, claro, representantes, conselheiros, oriundos de representação interna corpus do Judiciário. Fechado? Então não confundam as coisas. Não vou ficar aqui revisando a composição do CNJ com vocês, né? Isso é texto literal da Constituição Federal. Não estou aqui para te dar o texto da Constituição apenas. Isso é muito pouco para vocês. Fechado? Beleza. Então o CNJ não é um órgão de natureza jurisdicional, ele é um órgão de natureza administrativa e, por essa razão, no exercício das suas funções, ele não pode rever, desconstituir decisões judiciais. Isso é absolutamente pacífico, inclusive na jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Outro ponto que eu quero destacar com vocês, ou destacar para vocês, é o seguinte: o CNJ tem uma atuação de amplitude nacional. O CNJ tem uma atuação de amplitude nacional. Então, aquilo que o CNJ faz alcança todos os órgãos do Poder Judiciário, com exceção do Supremo Tribunal Federal. Com exceção do Supremo Tribunal Federal. Então, a atuação do CNJ, em ambas as suas perspectivas, né, de controle administrativo, financeiro, de controle do dever funcional de magistrados, integrantes do judiciário, essa análise, esse exercício dessas competências projeta-se com alcance nacional. Então vai alcançar os órgãos do Poder Judiciário integrantes da Justiça Estadual e também todos os órgãos do Poder Judiciário integrantes das justiças que estão dentro da União, né? A Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, isso já
é bastante tranquilo também no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E por que, meus amigos? Por que essa atuação do CNJ se projeta com uma amplitude nacional? Ah, professor, isso seria uma obviedade. Claro que o CNJ seria nacional. Não é uma obviedade. Não é uma afirmação óbvia pela seguinte razão. Nós vivemos em uma federação. E a nossa federação consagra a autonomia dos entes federativos. O ente federal União tem uma autonomia regrada pela Constituição Federal e os entes federativos subnacionais, União, Estados, DF e municípios, também têm uma autonomia. Não há nenhuma espécie de hierarquia ou de sobreposição entre os entes federativos. O que há são espaços constitucionais de competência para a União, para Estados, para DF, para município. E dentro dessa autonomia dos Estados-membros, claro que temos também o resguardo da autonomia do espaço da competência jurisdicional dos Estados, que é a competência da Justiça Estadual. Então veja que quando se afirma que o CNJ, um órgão previsto na estrutura da Constituição Federal, tem uma atuação de amplitude nacional e, portanto, tudo o que ele faz alcança também os órgãos do Judiciário Estadual, nós não temos aqui uma obviedade, nós temos uma construção que vem, em alguma medida, decotar ou se imiscuir na lógica da autonomia dos entes federativos. E qual é a chave que abre essa perspectiva de haver um órgão na Constituição Federal, de controle do Poder Judiciário, que alcança a Justiça Estadual, mesmo diante do modelo federativo que reconhece a autonomia para os estados? Essa chave você precisa conhecer para entender a forma pela qual o Supremo enxerga o CNJ como um todo. Enxerga o judiciário brasileiro como um todo, na verdade. O Supremo Tribunal Federal entende que o Poder Judiciário tem uma característica nacional. Há um caráter nacional no Poder Judiciário. Ele acaba se distribuindo organicamente entre os entes federativos, particularmente entre União, Estados e DF, já que o município não tem judiciário, mas há uma linha que mantém o judiciário dentro de um organismo próprio, dentro de uma organização nacional própria, que dá um perfil, um caráter nacional. E isso é muito evidente de se entender, né? Há uma lógica por trás desse raciocínio. Porque o Poder Judiciário vai sempre comportar um exercício da jurisdição que transita entre a esfera estadual e a esfera federal. Pelas competências constitucionais, por exemplo, de STJ e STF, nós vamos ter a possibilidade de decisões emanadas de órgãos do Judiciário Estadual serem revistas, desconstituídas por órgãos integrantes ou alheios ou fora da estrutura do Judiciário Nacional. Os tribunais superiores não integram o Poder Judiciário Estadual, mas eles vão poder exercer jurisdição em continuidade, na perspectiva da competência recursal, em face de decisões proferidas por um juiz de direito, por um tribunal de justiça. Então, para que a organicidade do judiciário faça sentido, para que o sistema recursal estabelecido pela Constituição faça sentido, para que as competências dos tribunais superiores possam absorver perspectivas de revisão, redecisão, desconstituição de julgados oriundos da Justiça Estadual, a gente precisa ver que há mais do que a mera discussão sobre autonomia federativa na funcionalidade do judiciário. Estou descendo em profundidade com vocês nesse ponto, porque a nossa aula hoje permite, tá bom? Então, há um caráter nacional no Poder Judiciário. Então, talvez você já tenha ouvido falar sobre o caráter nacional do judiciário, carimbão, pá, caráter nacional. Mas por quê? Por conta disso. E o Supremo Tribunal Federal várias vezes recobra o caráter nacional do Poder Judiciário. E aqui é um dos pontos em que essa construção vem à tona novamente, para sustentar que a atuação, para reconhecer que a atuação do CNJ tem uma amplitude nacional. Pode ter, vai absorver, vai alcançar
nas suas competências os órgãos da justiça estadual e em razão do caráter estadual, do caráter nacional que marca o nosso judiciário. Beleza? Duas últimas informações, tudo que eu estou dizendo aqui, para tudo que eu estou dizendo aqui, sem exceção, tem base na jurisprudência do Supremo. Jurisprudência. Todas as linhas que eu estou articulando com vocês, a gente tem por trás um conjunto universo de julgamentos em que essas construções já foram externadas pela Corte. Mais duas construções, e aí eu prometo que a gente dá um passo adiante. Quando criaram o CNJ, arguíram no Supremo Tribunal Federal, mediante ADI, a sua inconstitucionalidade. Essa eu lembro de cabeça, não está aí no slide, né? Não. ADI 3367. ADI 3367. Discutiram no Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade da emenda constitucional 45 quando criaram o CNJ. E vários argumentos foram levantados, inclusive esse, de que o CNJ, essa perspectiva de um caráter de órgão de controle nacional do judiciário, feriria a autonomia dos Estados-membros. O Supremo não acolheu, né, manteve o CNJ, desprezou esse argumento, não acolheu os argumentos da inconstitucionalidade, a DI 3367. Última linha, depois a gente vai seguir. Pergunta importante, que já foi respondida, inclusive por súmula do Supremo Tribunal Federal. A súmula é anterior ao CNJ, mas ela foi revigorada pós-CNJ. Será que seria possível criar um órgão estadual equivalente ao CNJ? Será que seria possível criar um Conselho Estadual de Justiça voltado a fazer no âmbito dos estados aquilo que o CNJ faz no âmbito nacional? Súmula 694 do Supremo Tribunal Federal e a ADI 197, uma ADI velha toda a vida, né? Súmula 694 e a ADI 197 do Supremo Tribunal Federal. Não pode, não é possível a criação de um órgão de controle interno equivalente ao CNJ no âmbito dos estados. Por quê? Por conta do caráter nacional do Poder Judiciário, o CNJ já cumpre esse papel. Ótimo. Revisão ampla do CNJ. Se você não tem um bom caderno de CNJ, eu sugiro que você assista tudo que eu disse de novo e volte e tome nota. Coloque isso lá. Isso é uma aula de CNJ, tá bom? É aquilo que eu daria no nosso curso, ou dou no nosso curso regular aqui pela Verba. Vamos avançar. Último tópico sobre o CNJ que eu quero recobrar com vocês. As competências do CNJ, que eu sumarizei com vocês ao longo dessa nossa explicação, constam do artigo 103b, parágrafo 4º da Constituição Federal. E se desdobra, basicamente, naqueles dois blocos, né? Controle administrativo e financeiro e fiscalização de cumprimento de deveres funcionais. E aí, meus amigos, prestem atenção no link que eu vou fazer com vocês. O Supremo entende que, para o exercício dessas atribuições, o inciso 1º desse parágrafo 4º do artigo 103b da Constituição Federal conferiu ao CNJ a possibilidade de ele, CNJ, editar atos com conteúdo normativo, que são justamente as resoluções do CNJ. Então entenda, olha só que construção interessante. O Supremo está lendo o artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição Federal e reconhecendo que uma instituição prevista pela Constituição, CNJ, vai deter um poder de editar atos normativos. E é um poder que extrai fundamento direto da Constituição Federal. Nós estamos diante aqui de um dispositivo da Constituição Federal que dá origem a mais uma espécie de ato normativo primário. O que são atos normativos? Atos normativos, como um todo, em geral, são atos que trazem um conteúdo que versa sobre um tema em caráter abstrato, impessoal e geral. Ato normativo é isso. É um ato do Estado que aborda um tema, fixa balizas sobre um tema e o faz de maneira geral, impessoal e abstrata. É a definição de norma. Lembra lá? Com 15 minutos de faculdade,
uma boa aula de teoria geral do direito, vocês já estavam se estapeando sobre o conceito de norma, né? Mas basicamente um ato normativo é isso. Quando oriundo do Estado, ele regulamenta, ele versa sobre um tema de maneira geral, impessoal e abstrata. E aí, a Constituição Federal listou lá no artigo 59 da Constituição Federal diversos produtos do poder legislativo, diversas perspectivas de atuação do legislativo, que são atos normativos primários. Claro, 59 fala do legislativo. O legislativo é o poder do Estado, o braço do Estado que tem a competência precípua de fazer isso, de legislar, de criar atos normativos. E aí as formatações possíveis estão lá descritas no artigo 59 da Constituição Federal. Emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, blá, 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 aquele rol todo lá. Agora, isso não significa que o artigo 59 da Constituição Federal esgota as espécies de atos normativos primários, porque a gente vai encontrar no texto constitucional outras disposições que, de maneira excepcional, atípica, outros braços do Estado brasileiro, que não o legislativo, que é quem está lá para fazer norma, outros segmentos do Estado brasileiro vão receber da Constituição o poder de ditar atos normativos. E quando esse poder vem diretamente da Constituição Federal, aquilo que o segmento do Estado está fazendo é editar um ato normativo primário. Primário. Me dá um outro exemplo, professor. Os decretos autônomos que a Constituição Federal permitiu que o presidente da República o faça, nos termos do artigo 84 da Constituição Federal. Decretos autônomos, decretos regulamentares não. Decreto regulamentar não é ato normativo autônomo. Decreto regulamentar é um ato normativo secundário. Não é primário, não tira o fundamento de validade direta da Constituição. O decreto que regulamenta, o decreto regulamentar, ele serve para garantir o fiel execução de uma lei. Ele se acopla à lei. Então, o ato normativo primário é a lei. O decreto regulamentar é um ato normativo secundário. Agora, tem hora que o presidente da República edita um decreto que é autônomo, que extrai seu fundamento de validade diretamente da Constituição. Ele é um ato normativo primário. Fecha o parênteses do exemplo, volta para cá. Artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição Federal, o Supremo Lei diz: poder normativo do CNJ vai poder editar atos normativos primários, que extraem o seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. Beleza. Professor, por que tudo isso importa? Importa muito. Porque se são atos normativos primários que extraem o seu fundamento de validade do texto constitucional, eles podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Porque ele é um ato normativo oriundo de um órgão de feição federal, o CNJ. E atos normativos federais, desde que primários, podem ser objeto de ADI, ADC, ADPF. E por essa razão que a gente tem, em diversas oportunidades, discussões de resoluções do CNJ. Agora, olha só que interessante, última coisa que eu falo aqui. Será que qual é o alcance desse poder normativo do CNJ? Será que amanhã o CNJ pode criar um crime? Será que amanhã o CNJ pode mudar uma regra processual? Não. Tema difícil na prática, né? Na prática é difícil, mas a solução de prova é simples. O Supremo diz: o CNJ vai poder exercitar esse seu poder normativo nos limites do necessário para exercitar aquelas suas competências constitucionais. Então, o CNJ não está lá para fazer controle administrativo do judiciário? Sim. Então, se ele precisar normatizar esse ponto, ele vai poder fazê-lo. Ele não está lá para fazer controle financeiro do Poder Judiciário? Sim. Então, se ele precisar normatizar esse controle, ele vai poder fazê-lo. Com o fundamento nessa construção que orbita a previsão do artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição Federal. Tranquilo? E aí é por isso que nascem essas resoluções do CNJ. Agora, cá entre nós, às vezes o CNJ erra um pouco a mão? Sim, né? Às vezes, pelo menos é possível que se levante algumas críticas em potencial sobre o alcance normativo de algumas resoluções do CNJ que acabam entrando em campos
cuja competência legislativa não seria dele, seria do Congresso Nacional ou da uma Assembleia Legislativa, por exemplo, especial do Congresso Nacional, né? Especialmente quando ele vai muito dentro de discussões de aspectos de ordem processual, enfim, tá bom? Mas isso fica para uma análise crítica, mas o fundamento constitucional está posto. Ótimo. Avançamos para uma premissa consistente no CNJ, agora vamos para a segunda premissa importante aqui. Segunda premissa vai ser um outro rolê, totalmente diferente do que a gente deu até agora. Nós vamos falar um pouquinho sobre estrutura da administração pública, particularmente sobre cargos em comissão. Meus caros, lembre-se, a lógica da Constituição Federal foi a de reconhecer que a mão de obra na administração pública vai ser preenchida por pessoas que foram previamente aprovadas em concursos públicos de provas ou de provas em títulos. Então, a mão de obra na administração pública ganha dois formatos possíveis. Lembra? Já vimos regime jurídico, né? De servidores. Ou é a formatação de um cargo público, ou é a formatação de um emprego público. E ambas as formatações, uma pessoa só ocupa um cargo ou um emprego se for previamente aprovado em um concurso público de provas e títulos. Concurso público, regra constitucional, a serviço de garantia da isonomia, a serviço da garantia da busca da melhor mão de obra possível, dos melhores recursos humanos possíveis para o Estado brasileiro, que estejam disponibilizados, estejam interessados, né, em trabalhar para o Estado, em ser servidor público. Ok. Então essa é a construção, ponto de partida. Porém, nós sabemos que vão haver outros locos, outros espaços, outras formatações, por meio das quais recursos humanos poderão ingressar dentro do Estado brasileiro, em paralelo ao concurso público. Então há outros caminhos de se estar dentro do Estado brasileiro, trabalhando para o Estado brasileiro. Vários outros. Primeiro, eleição. Eleição. Os titulares de mandatos eletivos não deixam de ser ocupantes de cargos públicos cujo provimento se dá mediante eleição. Ser selecionado em eleição, ganhar a eleição. Agora, claro, no direito administrativo mais basicão, a gente vai em busca de recordar da figura dos cargos em comissão. Os cargos em comissão são também cargos públicos, da mesma forma que aqueles providos por concurso público, mas há uma distinção na forma de provimento. Aqueles oriundos de concursos públicos, o cargo é de provimento efetivo, ao passo que aqui esses cargos são de provimento em comissão. E a grande característica dos cargos em comissão é, primeiro, a razão pela qual eles existirão dentro do Estado brasileiro. Os cargos em comissão existem para acomodar atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, esse perfil de trabalho esperado de um ocupante de cargo público pode desaguar num cargo em comissão. Então, é um trabalho de direção, é um trabalho de chefia, é um trabalho de assessoramento. Vai poder ganhar a modelagem de um cargo em comissão. E a segunda característica do cargo em comissão é a de que eles são de livre provimento, livre nomeação e exoneração. Uma autoridade competente, autoridade nomeante, vai poder escolher alguém que preencha os requisitos previstos em lei, porque o cargo em comissão não é festa, né? O cargo em comissão vai ter lá a especificação do que ele vai fazer, de quais são os requisitos para ocupar. Precisa ser bacharel em direito, precisa ser formado em economia, precisa ser advogado, vai ter lá, precisa ter nível superior, independentemente da área. Então, ele é de livre nomeação e exoneração, desde que a autoridade nomeante escolha alguém que preencha os requisitos legalmente postos. Então, trocando em miúdos, a gente vai ter espaços, locos, conformações dentro da administração pública, que são os cargos em comissão, em paralelo à regra do cargo de provimento efetivo, em que a pessoa que está lá foi previamente aprovada em concurso público. Além disso, a gente tem mais uma construção constitucional que é bastante interessante. A Constituição Federal previu que a lei deve reservar uma fração dos cargos em comissão
para serem ocupados por servidores de carreira, os titulares de cargos efetivos. Então, a lógica da Constituição é a seguinte, vamos pegar lá um órgão. O órgão tem lá 50 cargos em comissão. A lei vai especificar, então tem lá 50 cargos em comissão e tem lá 200 cargos de provimento efetivo. A lei vai fixar um percentual dos cargos em comissão, aqui os comissionados, aqui os efetivos. A lei vai fixar um percentual dos cargos em comissão que serão necessariamente providos por servidores de carreira. A ideia da Constituição é um pedaço dos cargos em comissão, um pedaço dessa demanda por esse trabalho, por preenchimento dessas atribuições de direção, chefia e estacionamento, um pedaço desses espaços vão ter que ficar dentro de casa. A autoridade nomeante vai olhar para o corpo de servidores efetivos e falar, eu vou chamar o João para ser o meu chefe de gabinete, ocupar esse cargo em comissão aqui, porque o João é um bom servidor, conhece a casa, já fez isso, já passou nesse espaço. Agora, o meu secretário aqui, o meu outro cargo em comissão no meu gabinete, eu vou pegar de fora, vou pegar a Maria, que preenche os requisitos de lei, e eu quero chamar ela aqui para essa função de assessoramento. Isso tudo, pessoal, toda essa construção está no artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. Estou amplificando esse cara aqui ao máximo para a gente poder valer, a nossa revisão, né? Então, olha lá. Não vou falar de funções de confiança, porque não é o nosso objetivo aqui, mas o 35 diz lá, as funções de confiança, essas exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, ou seja, titulares de cargo de provimento efetivo, nos casos e condições percentuais, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Tranquilo? Agora, olha só que interessante. Há uma reserva de lei para a fixação desses casos, condições e percentuais mínimos, né? E aí, uma discussão que já correu no Supremo Tribunal Federal. E o último ponto da premissa que eu vou trazer para vocês. A União tem lei sobre esse tema? Tem. Tem uma lei lá, tem uma lei para o Poder Judiciário, tem uma lei pro Poder Executivo, tem uma lei. Agora, essas leis que a União criou, valem para ela, a União. Não tem uma lei nacional regrando o tema. E aí ajuizaram uma ADO no Supremo Tribunal Federal, dizendo, Supremo, omissão do Congresso Nacional aqui, ó, porque o Congresso deveria fixar por lei esse percentual mínimo, né? Tem toda aquela discussão sobre o quanto de comissionado pode ter numa estrutura do Estado brasileiro. Aí o legitimado ativo argumentou o seguinte, olha, Supremo, o Congresso Nacional não baixou essa lei, regulou o tema lá para a União e a coisa corre frouxa aí Brasil afora, dá muito problema. O Supremo disse, isso não é competência do Congresso Nacional. O Congresso Nacional não tem competência para editar uma lei de caráter nacional para versar essa matéria. O Congresso Nacional pode fazer isso para a União. Ah, mas e o percentual nos estados? Lei estadual. E nos municípios? Lei municipal. Cada ente federativo detém, em razão da sua autonomia, a competência para legislar sobre esse ponto. E tem que fazer. Beleza? Ótimo. Tudo isso para chegar no nosso objeto da resolução CNJ. Eu disse para vocês que mais importante que o desfecho do julgamento eram as premissas, né? Por isso que eu estou incorporando aqui para vocês. O que se discutiu nessa daí, professor? Qual que é o nosso objeto aqui? O Supremo examinou a resolução 88 de 2010 do CNJ, que faz o quê? Faz basicamente duas coisas. Ela é bem longa, tem vários dispositivos, mas o grosso aqui para vocês entenderem é o seguinte. Ela disciplina a jornada de trabalho dos servidores do Judiciário e fixou um limite para preenchimento de cargos em comissão no âmbito do Poder Judiciário. Então a resolução foi lá e fixou jornada de trabalho para servidor judiciário, horário mesmo, tá? Quanto tem que trabalhar por dia, que horas, carga horária, jornada de trabalho, tipicamente. E aí, essa resolução do CNJ veio disso o seguinte, eu vou
criar um percentual dos cargos em comissão que vão ser necessariamente, os cargos de comissão do Judiciário Nacional, que vão ser necessariamente providos, preenchidos por servidores de carreira. Eu, CNJ, vou fazer isso aqui, ó. Vou normatizar esse ponto e vou fixar um percentual. E aí ela fixou um percentual para os quadros de apoio da atividade meio e um outro percentual para os quadros de apoio da atividade jurisdicional propriamente dita. Esse percentual já variou, salvo engano, hoje é 20%. Ah, salvo engano não, é 20% hoje, mas mudou já, tá? Mas eu não estou preocupado com o percentual, porque, de novo, esse é o teor da resolução em si provavelmente não vai cair na sua prova de carreira jurídica, mas a discussão vai. Aí você deve estar pensando o seguinte, tá, mas que audácia do CNJ, né? Está escrito textualmente, previstos em lei, e aí o CNJ vem, liga o F para a reserva de lei e normatiza o tema. A ideia do CNJ foi a seguinte: como é que eu vou exercitar minha competência de fiscalização administrativa dos tribunais, Brasil afora, se tem estado que até hoje não criou a lei? E essa lei, lá no estado, é de iniciativa privativa do Tribunal de Justiça. Artigo 93 da Constituição Federal. Então, como é que eu vou olhar para o quadro de servidores lá de apoio de um TJ, Brasil afora, e ver se está se tá ou não preenchendo o artigo, se está ou não observando 37, inciso 5º, eu tenho que fazer o controle administrativo. E eu não tenho esse percentual. Essa resolução foi peituda. Ela disse o seguinte, ela disse várias coisas na origem lá. Ela disse o seguinte: tribunal que ainda não tem essa lei, você vai ter um prazo tal para apresentar o projeto de lei na sua Assembleia e fixar esse percentual. E enquanto você não fizer isso, vai valer o percentual que eu estou fixando aqui. E toma um prazo para você se ajustar. Vai mandar comissionado embora e prover esses cargos em comissão, comissionado puro, né, que não vem do servidor de carreira, vai liberar esses cargos e trazer o servidor de carreira para cá. Resolução contundente, lá de 2010. Lá de 2010. Anos iniciais do CNJ, né? O CNJ, a gente olha, é muito visível isso. Primeiras resoluções do CNJ, lá em cima. Aí o Supremo foi podando e dando um lugar para o CNJ, seu poder normativo, aí parou mais ou menos no que temos hoje. Mas lá atrás eles foram bem enfáticos, deram prazo para o presidentes de TJ Brasil afora apresentar projeto de lei, não presidente, o Tribunal de Justiça, né? Exercitar a iniciativa legislativa privativa. E aí, ADI no Supremo, né? ADI no Supremo, questionando várias coisas. Olha, está violando reserva de lei, está violando a iniciativa legislativa privativa dos tribunais de justiça, está violando a autonomia do Poder Judiciário, o autogoverno dos tribunais, está violando o Pacto Federativo, porque aquele argumento, a ADI é de 2010, as ADIs são de 2011, são de 2010, lá atrás ainda, né? Está violando o Pacto Federativo, porque está se miscuindo em assunto que é da lei estadual, não está só coartando o TJ, está coartando a Assembleia Legislativa. Violação ao Pacto Federativo. Beleza? Valeu a pena esses comentários? Acho que sim, né? Talvez você nunca tenha estudado isso aqui com esse vagar. Estudou, vai abastecer seu caderno de constitucional e administrativo com essas premissas. Não perde a oportunidade de deixar o seu material completo para você caminhar com suas próprias pernas no estudo. Antes de nós vermos o mérito, eu quero suscitar, recobrar duas questões preliminares com vocês, que de novo não vieram no informativo, de novo, malemate sai na ementa, né? Questões preliminares, mas esses temas continuam caindo na prova. Uma preliminar aqui é bem específica, mas eu quero comentar, a outra um pouco mais generalizável. 3 ADIs, né? Uma delas foi ajuizada pela ANAMAGES. ANAMAGES. Associação dos Magistrados Estaduais. E aí, a ANAMAGES ajuizou essa ADI com fundamento na legitimidade do artigo 103, inciso 9º da Constituição Federal, que confere legitimidade ativa à entidade representativa de classe de âmbito nacional. E o Supremo
não conheceu dessa ADI porque entendeu que não havia legitimidade ativa para a Ana Magis, sob o fundamento de que essa associação representa apenas os interesses dos magistrados dos estados, ao passo que a resolução importa ao Poder Judiciário brasileiro como um todo. Então, como a associação não tem uma representação na mesma envergadura do objeto da resolução do CNJ, ela não preencheu, na hipótese, a exigência do artigo 103, inciso 9 da Constituição Federal, que reconhece a legitimidade ativa para a ADI, para a entidade de classe de âmbito nacional. E aí o Supremo, quando interpreta esse artigo 103, inciso 9, exige que a entidade seja representativa da globalidade da classe como um todo, da integralidade da classe como um todo, em contraposição com o objeto da resolução, que importa a todo o Poder Judiciário. Então, uma das ADIs, o Supremo matou no ninho a ilegitimidade. Matou no ninho, morreu, não julgou, não conheceu por ilegitimidade da parte requerente, do legitimado ativo, né? Ilegitimidade ativa do requerente. Beleza. E aí, em relação às outras ADIs, houve um conhecimento parcial do objeto, porque o Supremo reconheceu a perda parcial do objeto em razão de algumas alterações que foram realizadas naquela resolução de 2010. Então, essa resolução lá de 2010 ou 9, esqueci agora, 2010. Essa resolução 88 foi sofrendo alterações com o tempo, enquanto as ações tramitavam. E aí o Supremo foi lá, alguns dos dispositivos impugnados foram sendo revogados ou alterados. E o Supremo entende, grosso modo, como regra, que a revogação de um dispositivo que é objeto da ADI antes do julgamento de mérito, ou a sua alteração substancial, também antes do julgamento de mérito, leva, em linha de princípio, à perda do objeto. Sempre, professor? Não, depende. O legitimado ativo pode chegar lá e aditar a inicial e agregar o dispositivo revogador ou o dispositivo alterado. Falar, ó, Supremo, revogaram, mas o que colocaram no lugar padece do mesmo mal de inconstitucionalidade. Alteraram substancialmente, mas o que alteraram, mas o produto da alteração também é inconstitucional. Então esse é um ponto da processualística do Supremo, que eu não posso avançar tanto com vocês, mas ele tem vários meandros, né? Para quem advoga no Supremo, tem vários contornos aqui. Mas, grosso modo, revogação do dispositivo e alteração substancial, desde que não haja aditamento da inicial, demonstrando que o problema permanece, leva à perda do objeto. E aqui houve uma perda parcial, então sobrou problema. Uma perda parcial. Um pedaço do objeto ficou, está na mesa, o Supremo vai julgar o mérito. E no mérito, meus amigos, no mérito, vou dar um exemplo do que foi revogado aqui, ó. Lembra aquela disposição peituda de que fixava um prazo para o TJ apresentar o projeto de lei? Aquilo lá foi revogado. Foi revogado no meio do caminho, né? Ficou, ó, o TJ não tem, no estado X não tem lei fixando o percentual de comissionados que vai para servidor de carreira. TJ, você tem 90 dias para fazer o PL e mandar para a Assembleia. Aquele cara lá revogaram. Revogaram no meio do caminho. Viram que erraram a mão, perdeu o objeto da ADI. Beleza. Supremo, no mérito, qual foi o desfecho da ação? No ponto em que foi conhecida as ADIs, elas foram julgadas improcedente. Resolução do CNJ constitucional. E aqui eu vou voar com vocês, porque o que eu queria falar eu já falei. O Supremo entendeu o seguinte, olha lá, ele começa recobrando a visão do CNJ, né? O CNJ, criado pela Emenda Constitucional 45, tem como missão principal controlar a atuação administrativa e financeira do Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Lembra, eu trouxe aqueles dois pacotes porque é a fórmula pela qual o Supremo lê as competências do CNJ. E aí, meus amigos, ele começa a examinar a resolução do CNJ, a resolução 88. Ó. A resolução do CNJ, ao versar sobre temas de natureza exclusivamente administrativa, ó, a conexão com a competência, ó, ou seja, uniformização do jornal de trabalho dos servidores, observância do percentual mínimo de ocupação dos cargos comissionados por servidores efetivos e limite de servidores requisitados. Tinham outros objetos lá mais laterais. Quando o CNJ normatiza esses temas, ele buscou padronizar o funcionamento dos órgãos do judiciário
com o intuito de melhorar a eficiência operacional e a gestão de pessoas. Está normatizando algo que é inerente ao controle de natureza administrativa. É matéria administrativa que o CNJ precisa ter balizas até para cobrar na fiscalização. E aí, veja, não houve violação, separação de poderes? Foi um argumento lá do legitimado. O Supremo disse, não, esse regramento é endógeno ao judiciário, é do judiciário para o judiciário, não tem separação dos poderes. Ah, mas e a autonomia dos estados? Carta que o Supremo põe na mesa. Caráter nacional do judiciário. A gente precisa enxergar a autonomia, autonomia dos estados no que toca ao seu judiciário com o achego, com a complementação de que o Poder Judiciário tem caráter nacional. Então, a autonomia do Estado-membro, no que toca ao seu judiciário, não é que vai embora, evapora, não, mas precisa ser sempre articulada, ponderada com o caráter nacional do Poder Judiciário. Caráter nacional do Poder Judiciário. Tá bom? E aí, por fim, então, portanto, nesse contexto, a atuação do CNJ se deu dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal, com observância da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o LIMP lá do CAPT, e por essas razões não conheceu da ADI tal lá por ilegitimidade ativa de causa, e nas demais ADIs conheceu em parte, julgando-as improcedente. Tá bom? Fica aí o resumo para vocês. Valeu a pena, pessoal? Dá para tirar muita coisa. Todo julgado supremo a gente consegue tirar algo, né? Tem informativo que é muito cheio de julgados, a gente deixa um ou outro para trás, mas mesmo assim daria para tirar coisas, né? Mas de todo modo aqui com 2 julgamentos a gente vai felizão esgotando o tema. Tá bom? Professor, você gastou 51 minutos para o primeiro julgado. Sim, mas valeu a pena. E ele era um julgado com temas um pouco mais menos conhecidos de vocês, né? Menos conhecido. CNJ. Agora esse cara aqui, né? Esse cara aqui é famosão, né? Julgado no HC 23, 26, 27. Julgado absolutamente relevante para processo penal, mas que também pode cair em direito constitucional. Já dei o spoiler para vocês. O que a gente vai estudar aqui? A eterna discussão sobre foro por prerrogativa de função. Desde a faculdade, eu me vejo tendo que me atualizar na jurisprudência do Supremo para entender o que os caras entendem, né? Sobre foro por prerrogativa de função. Uma eterna discussão. Aí você deve estar pensando, professor, pelo amor de Deus, é maio. Eu já vi esse julgamento. Isso tá velho já. Por que você está vendo só agora? Você está roubando, professor. Isso aí saiu antes, você esqueceu de dar. E aí agora está enfiando numa aula que só tem um informativo pouquinho. Tô roubando não. Tive que segurar a ansiedade, né? Porque fazia tempo que, de fato, tá velho mesmo esse tema. Eu tenho certeza que você já ouviu falar disso daí faz tempo. Talvez já tenha estudado e revisado de tanto tempo que isso aqui já mudou. Mas o que aconteceu, pessoal? O que aconteceu foi o seguinte. Esse HC estava correndo no pleno. No pleno, formou-se maioria para um novo entendimento da Corte sobre foro por prerrogativa, mas o julgamento não acabou. Enquanto não termina o julgamento, ou seja, enquanto não se confere a todos os ministros a possibilidade de julgar, externar seu voto, o julgamento não é noticiado, não tem ementa, não sai informativo, não está publicado. Só que o sistema de justiça fora, inclusive alguns próprios ministros do Supremo, olharam para a maioria de um julgamento que não havia terminado e disseram, bom, a gente já mudou de ideia. Ah, mas o ministro fulano não votou ainda. Paciência, se votar, vai votar diferente, vai votar com a minoria. O posicionamento já mudou. E aí alguns ministros já começaram a dar decisões monocráticas, considerando que o entendimento da Corte havia mudado, mesmo sem terminar o julgamento. E aí o rolê começou a ganhar o caldo ganhou substância, né? E aí vocês foram estudando esse negócio antes do julgamento terminar. Agora o julgamento acabou. E de fato, a maioria foi estabelecida há algum tempo. Mas o julgamento está vindo à tona somente nesse informativo. Fechado? Ótimo. Beleza, entendemos o porquê que é um tema novo que parece velho, né? Então vamos lá. Vamos começar fazendo uma ampla revisão, não é uma aula sobre foro prerrogativo de função, mas vamos fazer uma ampla revisão
sobre esse instituto, algumas das suas ideias centrais, para depois a gente caminhar para ver o que exatamente mudou. Meus caros, foro prerrogativo de função é um tema que a gente pode abordar em direito constitucional sob duas perspectivas. Primeiro, o princípio republicano e segundo, o princípio da isonomia. A República exige que todos os agentes públicos estejam sujeitos a um sistema de responsabilização. Quem fala em nome do Estado deve ter sobre ele a perspectiva de responsabilização se cometer impropriedades, inclusive na perspectiva de responsabilização criminal. E o princípio da isonomia exige, na República, que todos estejam sujeitos à mesma lei a ser aplicada pelos mesmos órgãos jurisdicionais, ser julgado pela mesma lei e pelo mesmo juiz. Porém, contudo, entretanto, todavia, essa construção que está na essência, no coração da ideia do ideário republicano e de isonomia, é, no modelo brasileiro, relativizada por meio da construção do foro por prerrogativa de função. O que é o foro por prerrogativa de função? O denominado, o criticado, foro privilegiado. É uma regra especial de competência que vai levar a persecução penal em face de determinados agentes públicos para outro órgão jurisdicional dentro do nosso Poder Judiciário. Então, o foro prerrogativo de função nada mais é, ou foro prerrogativa em razão do cargo, nada mais é do que uma regra especial de competência que leva a persecução penal, investigação e ação penal para tramitar perante um outro órgão do Poder Judiciário que não aquele que a generalidade das pessoas vão responder, se imbricadas em um caso, no cometimento de um crime. Por que não se fala mais em foro privilegiado? Porque a razão de ser desse instituto não é conferir um privilégio à pessoa natural ocupante do cargo. A razão de ser, o fundamento, mesmo que você não concorde ou critique, você e uma pancada da doutrina, a razão de ser do foro especial é buscar dois objetivos. Primeiro, colocar aquele cargo público, em razão da relevância das suas funções, num status de maior proteção, para que a pessoa que esteja naquele cargo público possa desempenhar as funções daquele cargo sem estar sujeito a uma perseguição política, por exemplo, uma perseguição, um acionamento leviano por parte das autoridades. Então, vamos pegar o prefeito do município e vamos deixar eles respondendo perante o delegado de polícia, o juiz de direito e o promotor da comarca. O prefeito vai ficar imobilizado lá, o delegado ele fecha o negócio, ele esquece de pavimentar a rua da delegacia, o delegado vai lá e instaura um inquérito policial. Peraí, vamos deixar, o cargo de prefeito é relevante, ele precisa ter tranquilidade no exercício das suas funções. As funções do cargo são importantes. Então vamos projetar o cenário, a persecução penal para o prefeito numa ambiência diferente daquela que ele vive. Vamos colocar o foro prerrogativo vamos criar o foro prerrogativo de função do prefeito e colocar no Tribunal de Justiça. Então, o foro por prerrogativa existe não para beneficiar a pessoa, mas o cargo em razão da relevância das funções por ele compreendidas. E também todo mundo, a doutrina em geral esquece de explicar o outro fundamento. O foro prerrogativo de função também se explica para se garantir a imparcialidade do julgamento. Para garantir que, quando essa autoridade com foro tiver que ser responsabilizada, o órgão jurisdicional competência possa fazê-lo de maneira livre, sem estar sujeito a eventual pressão ou relações pessoais daquela autoridade com foro, daquela autoridade no cargo. Melhor exemplo, imagina se o promotor de justiça não tivesse foro prerrogativa no tribunal e ele fosse julgado pelo juiz de direito, imagina uma comarca inicial. Eu fui promotor de inicial por 5 anos.
4 anos. 14, 15, 16, 17. Trabalhava com o juiz de direito todo dia. Eu via o juiz de direito mais do que eu via minha esposa. Que é todo dia. Audiência segunda a sexta, da 1 às 6, todo dia. E de manhã se trombava no corredor do fórum. Imagina, se eu, graças a Deus isso não aconteceu, cometi uma embriaguez ao volante, indo para um fim de semana. Vai o APF para a mão do juiz de direito, com o qual eu trabalho todo dia. Vai ter imparcialidade para esse julgamento? Vai funcionar o sistema assim, pessoal? Então veja que o foro prerrogativo de função se justifica tanto pensando no resguardo do cargo ocupado pela autoridade, como também na necessidade de preservar a imparcialidade do órgão jurisdicional quando o titular daquele cargo tiver que ser julgado. Então, por todas essas razões, não há privilégio. Ou a doutrina explica que não é um foro privilegiado. Beleza. Onde que está a relação de cargos públicos cujos ocupantes terão foro por prerrogativa de função? Essa relação consta primordialmente da Constituição Federal. Tem um artigo específico listando? Seria bom que tivesse, né? Para fazer revisão para a prova. Não tem. Esse foro está esparramado. Essas regras especiais de competência estão esparramadas Constituição afora. E, em geral, você vai encontrar essa relação nos artigos que fixam a competência de órgãos jurisdicionais na Constituição Federal. Então, quando você lê o rol de competências do Supremo, 102 da Constituição Federal, você vai encontrar lá algumas autoridades que terão foro especial no Supremo. O STJ do mesmo jeito. Então, o seu caderno de processo penal tem que ter essa tabela, tá bom? Precisa ter, você precisa conhecer ela minimamente. As provas deixaram de cobrar tanto esse rol mnemônico, mas é sempre bom ter na perspectiva. Então, aqueles exemplos, né? O presidente da República, foro prerrogativo no Supremo, governador do Estado, foro prerrogativo no STJ, prefeito, foro prerrogativo no TJ, juiz de direito no TJ, promotor de justiça no TJ, e assim vai, sucessivamente. Aí, ponto complementar revisando com vocês. Será que é possível haver hipótese de foro prerrogativo de função na Constituição Estadual? Ou na legislação estadual como um todo? O Supremo entende o seguinte, olha, é possível que os Estados-membros reconheçam foro por prerrogativo de função, confiram foro por prerrogativo de função, apenas e tão somente para autoridades da esfera estadual, cuja autoridade equivalente na esfera federal também tenha foro. Então veja, a Constituição Federal faz duas coisas. Ela pega algumas autoridades dos estados e dos municípios e já dá foro para eles. E aí não tem o que fazer, o foro está previsto na Constituição Federal, prefeito, juiz de direito, promotor, beleza. Mas, além disso, a Constituição Federal admite, na interpretação do Supremo, que os Estados-membros, por meio das suas constituições estaduais, confiram foro por prerrogativo de função para algumas outras autoridades dos estados, desde que a autoridade equivalente no âmbito federal tenha foro. Palavras complexas, os exemplos vão ajudar. Exemplo. É possível a Constituição Federal, a Constituição Estadual, fixar um foro especial no TJ para o vice-governador do Estado. Se eu abrir a Constituição Federal, eu vou ver que o governador do Estado tem foro especial no TJ, no STJ. O governador do Estado. O governador do Estado. Para o vice-governador não tem nada. Mas será que o Estado pode decidir dar foro especial para o vice-governador? Bom, vamos ver a fórmula. Qual que é a fórmula? O Estado pode dar foro especial a uma autoridade estadual, desde que a autoridade equivalente no plano federal tenha foro. Quem que é a autoridade equivalente ao vice na União? O vice-governador. É o vice-presidente. O vice-presidente tem foro especial na Constituição Federal? Tem. É o mesmo do presidente da República. Então, volta para o Estado. Estado, você pode, por sua Constituição, dar foro especial para o seu vice-governador. Tranquilo? Agora, a negativa é verdadeira, né? O inverso é verdadeiro. A Constituição Estadual não pode inventar foros para autoridades estaduais cuja autoridade federal equivalente não tenha foro. Melhor exemplo que o Supremo já tem uma porrada de julgados nesse sentido.
Pode criar foro especial para defensor público estadual? Não, porque o defensor público federal não tem foro. Pode criar foro especial para procurador do Estado? Não, porque o advogado-geral da União não tem foro na Constituição Federal. Pode criar foro especial para o delegado de polícia civil? Não, porque o delegado de polícia federal não tem foro especial na Constituição Federal. Beleza? Ótimo. Vamos lá, senão acaba o tempo aqui, eu não consigo avançar. Vamos entrar propriamente no mérito da discussão do HC 23, 26, 27. Tema polêmico que já oscilou bastante no histórico do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos falar um pouco agora sobre o alcance desse foro. Por questões didáticas e pensando na sua sanidade mental, eu não vou falar a história toda. Eu acho que nesse momento de atualização não compensa você ter que recobrar. Ah, era assim, depois virou assado, depois virou assim, depois virou assado, agora é tal. Não. Na atualização você entende o que mudou, entende o novo. E aí no segundo momento, quando você estiver sistematizando, você pode tentar olhar para os demais capítulos da novela. A gente vai ver o capítulo, o penúltimo e o atual. Tranquilo? Vou mostrar o que era e o que mudou. As outras oscilações não vou falar. Belezinha? Então vamos lá. Meus caros, o ponto de partida do capítulo que estava rodando, né, era o capítulo da questão de ordem da ação penal 937. Na ação penal 937, questão de ordem, julgada lá em 2018, o Supremo Tribunal Federal articulou, registrou, estampou, pôs na mesa para valer duas ideias muito importantes. A primeira ideia é a seguinte. A primeira ideia que o Supremo travou na tese fixada na ação penal 937, questão de ordem de 2018, dizia respeito ao alcance do foro por prerrogativa de função. O alcance. Que tipo de crime que a autoridade pratica que vai para o foro? Então imagina lá, o João era arquiteto. Ele concorre para deputado federal e ganha. Fica um mandato como deputado, sai do cargo, não concorre mais. Veja as perspectivas de crimes que o João poderia cometer. Ele poderia ter cometido crimes antes de ser deputado. Será que esses crimes estão abrangidos pelo foro? Ele poderia cometer crimes durante o exercício do mandato de deputado. E esses crimes terem relação com o cargo, ou seja, praticou uma corrupção. Exemplo, praticou uma corrupção. Terceiro pacote, ele comete um crime durante o exercício do mandato, mas sem relação com o cargo. Exemplo, embriaguez ao volante andando em Brasília enquanto está lá como deputado. Quarto pacote, ele comete um crime depois do exercício do mandato, depois que ele saiu. Violência doméstica, por exemplo. Então veja, estruturalmente a gente tem 4 cenários possíveis. Crimes antes, crime durante sem relação, crime durante com relação com o mandato, crime depois. Claro que o quarto pacote eu estou trazendo aqui apenas porque eu sou chato e meticuloso, né? Para o quarto pacote, óbvio, o cara não é mais ocupante de cargo, pratica crime, não tem nenhuma relevância com o exercício da função, vai tocar no juiz ordinário. Agora, para os outros 3 pacotes, né, de crimes, a dúvida é razoável. A dúvida é razoável. E aí o Supremo foi lá e travou o seu entendimento sobre o alcance do foro por prerrogativa no item 1 da tese. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e desde que relacionados às funções desempenhadas. Então o indivíduo se torna deputado e tem um passado criminal. O passado fica no juízo que está. O indivíduo torna-se deputado e pratica um crime que não tem relação com a função. Esses crimes não vão para o foro. O que fica no foro? O que vai para o foro? Vai para o foro os crimes cometidos durante o exercício do mandato, do cargo, e desde que relacionado às funções. Tranquilo? Esse é o primeiro ponto que o Supremo fixou lá em 2018. Agora vem a segunda ideia que vai orbitar a discussão desse HC. A pergunta é, o que eu faço com os processos que estão tramitando no foro por prerrogativa de função se o indivíduo deixa o cargo? Exemplo, o João está lá respondendo por ação penal por corrupção em razão de um ato que ele praticou como deputado federal. A denúncia foi oferecida no Supremo, o Supremo recebeu a denúncia, está correndo a ação perante o Supremo Tribunal Federal. Porém, acaba o mandato e a ação não foi julgada. O que eu faço com aquela ação penal?
Aí entra o item 2 da tese que o Supremo fixou lá em 2018, dizendo: após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar as ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Então a ideia do Supremo era basicamente o seguinte: os casos do foro vão ser julgados pelo foro, mesmo que haja uma mudança na situação do cargo, se o Supremo conseguir levar o caso até o final da instrução processual. E aí o marco temporal processual é a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais. Chegou nesse marco, a ação penal que está lá no foro especial, bateu esse marco, vai ser julgado ali, independentemente de qualquer alteração. Ah, renunciou, não foi reeleito, independentemente. Era assim. Era assim. Tranquilo? Era assim. Esse era o raciocínio. Essa segunda construção foi a que mudou. Essa segunda construção foi a que mudou. Isso aqui não vale mais. Isso aqui não vale mais. Isso aqui sim. Tudo certo. Item 1, tudo certo. Item 2 mudou. De novo. Então a gente entendeu o que era, vamos entender como é. E ficou mais simples. Ficou mais fácil. Até o Supremo mudar de novo. Não, estou brincando. Espero que não mude. Vamos ver para onde mudou. Vamos ver o que é agora. O que a gente vai marcar na prova. O Supremo começa resgatando o ideário por detrás do foro prerrogativo de função, como eu já fiz com vocês nas premissas. O Supremo diz lá, olha, o ordenamento jurídico prevê o foro especial para prerrogativa de função para proteger o exercício do cargo ou funções estatais de alta relevância constitucional contra ameaças do próprio acusado, manter a estabilidade das instituições democráticas, preservar o funcionamento do Estado e assegurar um julgamento menos suscetível de influências externas. Essa prerrogativa, o Supremo defendendo o foro, defendendo o Instituto, né? Não é o Supremo que criou, foi a Constituição. Essa prerrogativa assegura que determinadas autoridades sejam julgadas por órgãos colegiados de maior hierarquia do judiciário. Portanto, o foro especial não constitui privilégio especial, mas uma garantia para o decado exercício das funções públicas. Beleza. Aqui, a Corte faz aquilo que eu não queria fazer com vocês. Ela vai resgatar as suas idas e vindas, a sua oscilação. Tá bom? Não vou fugir da leitura com vocês. Olha lá. No que concerne a problemática do momento de encerramento do direito ao foro privilegiado, a jurisprudência dessa Corte oscilou ao definir sua extensão. Ora pela natureza do delito, regra da contemporaneidade e da pertinência temática, ora pelo exercício atual de funções públicas, regra da atualidade, o que gerou uma indefinição quanto à abrangência do Instituto. Aí eu não queria falar do histórico, e além de não querer falar do histórico, eu não queria falar dessas regrinhas aqui, mas eu vou explicar para vocês. Cuidado com essas expressões, não eram tão recorrentes na explicação dessa matéria pelo ponto médio da doutrina, mas um ou outro doutrinador acoplou isso daqui, o Supremo recobrou, então vamos entender. O que são essas expressões? Regra da contemporaneidade e regra da atualidade. Só palavra chata para ser cobrada em prova, não é nada complexo. Essas expressões são utilizadas por uma parcela da doutrina para explicar como tem que ser resolvida essa questão sobre se o foro permanece ou não depois que o indivíduo sai do cargo. Só isso. E aí a gente tem dois modelos, né? Dois modelos. Cada regra aponta um modelo possível. Regra da contemporaneidade aponta para o seguinte: eu vou responder essa pergunta olhando para o momento do crime. Se ao tempo do crime o agente era autoridade com o foro fica até o julgamento final, independentemente do que aconteça. Regra da contemporaneidade olhando para o momento do crime. Tinha foro quando cometeu o crime? Sim. Vai para o foro e fica lá, independentemente de qualquer coisa. Agora, regra da atualidade, olha para o momento do julgamento.
Se ao tempo do julgamento o agente não era mais autoridade com o foro vai embora, o caso vai embora para o juízo competente, para o outro juízo julgar a causa. Só isso. Regra da contemporaneidade, momento do crime, para travar o foro. Regra da atualidade, momento do julgamento, para reconhecer se o foro existe ou não. Só isso. Isso o próprio Supremo reconhece que oscilou na matéria, né? Oscilou na matéria. Não queria falar do passado, mas o informativo não nos deixa mentir. O Supremo está resgatando a sua oscilação na matéria, pessoal. Meus caros, essa novela é tão grande, essas oscilações foram tão grandes, que no meio do caminho o Supremo cancelou uma súmula. O Supremo tinha isso estável, a ponto de ter editado uma súmula, a súmula 394. No meio do caminho, julgou uma questão de ordem nesse inquérito penal aqui, que é o que eu estudei na faculdade, revogou, anulou a súmula, pôs um outro entendimento no lugar, que não vingou, que foi mudado pela questão de ordem da ação penal 937, que aguentou 7 anos, de 2018 a 2025, e agora a gente tem esse HC, que você vai decorar um número, como você decorou a ação penal 937, você vai decorar o HC 23, 26, 27. Então, eu estou apenas recobrando com vocês, né, o que o informativo faz. As oscilações. Olha o que dizia a súmula 394. Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por foro para de função, ainda que o inquérito da ação penal seja iniciado após a cessação daquele exercício. Vou dar o spoiler, pessoal. O Supremo vai voltar para o entendimento da súmula 394, perdão. Ele vai voltar. Ele tinha um entendimento, foi para outro, vai voltar para o começo. Vai voltar para o mesmo entendimento. Tranquilo? Não queria cansá-los com o histórico, não infliei o histórico lá atrás, mas o informativo, de maneira en passant aqui, né, está fazendo essa recordação com a gente. Então, vejam, aí o Supremo vem e traz o último capítulo que a gente revisou, que é a questão de ordem na ação penal 937. Posteriormente, na questão de ordem na ação penal 937, o tribunal entendeu que o referido foro se aplicaria apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Isso não mudou. Assim, com exceção das ações cuja fase de instrução processual esteja concluída, que é o item 2 da tese, hipótese de manutenção da competência, inclusive nos casos de infrações penais não relacionados ao cargo ou à função exercida, a cessação do exercício das funções ensejaria o declínio da competência para o juiz de primeiro grau. O Supremo sempre leu o tema 937 como um esvaziamento do foro, né? O Supremo disse, olha, na verdade, nossa ideia aqui é mandar tudo embora, né? Saiu do cargo, vai embora. Só não vai embora se eu, Supremo, chegar até o final da instrução processual. Então, o entendimento anterior era, vamos esvaziar o foro, vamos diminuir o alcance dele, somente crimes cometidos durante o mandato e relacionado à função, e a gente só vai jogar se o indivíduo tiver na função. Excepcionalmente, eu vou julgar quem não está mais no cargo se eu toquei a instrução até o final. Era o 937. Era o 937. Tudo isso mudou. Tudo isso mudou. E mudou por quê? O que mudou aqui, pessoal? Mudou o seguinte, mudou a composição do Supremo, né? Mudou a composição do Supremo e mudou também, o Supremo meio que reconhece, alguns ministros pelo menos, né? Que a experiência não deu certo. Que a experiência não deu certo. Que essa história de mandar embora o processo acabou expondo a jurisdição da corte a manipulações processuais, mesmo tendo havido a fixação lá daquele marco, né, despacho da intimação para apresentar alegações finais. Tá, então, saiu da audiência de instrução lá no Supremo, que os juízes auxiliares tocam, né, saiu da audiência de instrução, passa alguns dias e renuncia o cargo. Ah, mas não publicou o despacho ainda. Mas tudo bem, não publicou o despacho, não travou a jurisprudência do Supremo, o Supremo vai ter que falar, acabou minha competência. O cara renunciou, acabou minha competência, manda para o juiz de primeiro grau. Aí vai distribuir, vai ver qual que é o juiz estadual, qual que é o estado competente, chega lá, imagina você, um juiz de direito, uma juiz de direito, recebe um processo declinado no Supremo. Você vai amanhã julgar o mérito desse cara? Fazer a sentença? Você vai ter que percorrer toda a investigação, a instrução processual, os advogados vão te entupir numa alegação final com trocentas nulidades. O Supremo diz, o que a gente fez lá em 2018 não deu certo. Não deu certo.
gerou um sobe e desce de processo. Um sobe e desce de processo. Expôs a corte à manipulação da sua competência, com renúncias em momentos estratégicos só para desviar do julgamento do Supremo. O Supremo vai lá, perde um baita de um tempo instruindo e ainda assim está sujeito a não ter que julgar a causa. E aí vai para o primeiro grau, ou para quem quer que seja, geral para o primeiro grau, e lá trava de novo. E aí depois vai subir em recurso e vai voltar para o Supremo. O Supremo entendeu que não, o que foi feito lá atrás não está certo. Não deu certo. Ah, professor, mas o Supremo só enxergou isso agora? Sim, só enxergou isso agora. Lá atrás, em 2018, não havia quem na doutrina dissesse que daria ruim essa história toda? Sim, uma galera. Uma galera. A ação penal 937 teve o mérito de diminuir o alcance do foro. Dos crimes dentro do foro, só praticados durante o exercício do cargo e relacionados à função. Meritório. Agora, a regra da manutenção da competência ali não foi legal. A doutrina já sinalizava isso. Não sou eu, não é minha opinião não importa. A doutrina, o grosso da doutrina já fazia isso. E aí a corte vivenciou essa experiência por 7 anos, mudou a composição e os ministros que voltaram lá atrás, alguns mudaram de entendimento, entenderam, olha, a gente errou, não tá legal. Vamos voltar atrás. Vamos voltar atrás. Vamos voltar atrás e vamos dizer o seguinte, começou o processo no Supremo, o Supremo vai julgar. Ponto. O indivíduo praticou uma corrupção como deputado federal. Ação penal distribuída no Supremo, está lá, instruiu, acabou o mandato, renunciou, não foi reeleito. O que faz com a ação penal? Manda embora? Não. Julga. Julga. Vai julgar. Vai julgar. Ah, professor, eu acho que agora está ruim, que antes estava melhor. Você vai encontrar gente boa na doutrina que fala que o que foi decidido em 2018 era bom e o que foi decidido agora é ruim. De todo modo, para a prova a gente leva esse entendimento. Hoje, se o processo, se a ação penal chegou no foro, porque é um caso de alcance do foro, crime cometido durante o exercício do mandato relacionado à ação, relacionado ao exercício das funções, aquele crime, aquele processo penal vai ser julgado pelo foro competente. Lembra que a gente está vendo o Supremo definir o alcance do seu foro, prerrogativa, ou seja, as autoridades que têm foro no Supremo, mas o que o Supremo decide para ele, aplica-se para todos os outros tribunais que têm autoridades lá com foro. Aplica para o STJ, para o TRF, para o TJ. Então hoje ficou mais fácil, né? Agora mudou, e mudou para um raciocínio mais tranquilo. Antes, pessoal, não estou fazendo esse rolê com vocês, nessa volta toda, mas o tema 937, naquele item 2 lá, a gente tinha umas construções paralelas. O indivíduo trocou de cargo, ele era tal cargo, ele era deputado e aí ganhou para senador, e aí tem um cargo, aí ele praticou o crime enquanto era senador, e aí está sendo processado enquanto é senador. Não, ele praticou o crime enquanto era deputado estadual, e aí agora é senador. E aí, como é que... Uma bagunça. Um monte de entendimentos satelitários, aquele da ação penal 938, tudo isso a gente manda embora. Para fins de prova, melhorou para a gente. Melhorou para você. Então a gente tem o item 1 da ação penal, da questão de ordem da ação penal 937, que dá o alcance do foro, e agora o HC 232627, que fala da permanência da competência do foro por prerrogativa de função, independentemente do que acontece com o titular do cargo. Tá bom? E aí aqui, pessoal, o Supremo faz essa recordação, né? Nessa hipótese, nesse contexto, nas hipóteses de crimes funcionais, a imposição da remessa dos autos para a primeira instância com o término do exercício funcional subverte a finalidade do foro prerrogativo de função. Isso ocorre porque, além de ser contraproducente, ao causar flutuações de competência, o sobe e desce, né? No decorrer das causas criminais e trazer instabilidade, permite a alteração da competência absoluta ratione persone ou ratione funcione por ato voluntário do agente público. O réu não pode escolher o juiz que ele julga, pessoal. O réu não pode escolher o órgão jurisdicional que vai lhe julgar. Isso não pode estar dentro da discricionariedade, não no crime, né? Não no crime. Não no criminal. Não pode. Por ato voluntário do agente público acusado ao renunciar ao mandato ou à função antes do final da instrução processual.
Na espécie, essa corte firmou a perpetuação da competência para o julgamento de crimes funcionais com base em uma interpretação mais ampla do foro especial, centrada na natureza do crime praticado pelo agente, em vez de critérios temporais relacionados à permanência do cargo ou exercício atual do mandato, que podem ser manipulados pelo acusado. Então aqui a corte está dando um entendimento novo. Ela firmou a perpetuação da competência. Ficou mais fácil, pessoal. Para o julgamento de crimes funcionais com base em uma interpretação mais ampla do foro especial, centrada na natureza do crime praticado pelo agente. Ademais, a saída do cargo somente afasta o foro privativo na hipótese de crimes perpetrados antes da investidura no cargo ou que não possuam relação com seu exercício. Tranquilo? Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por maioria, concedeu a ordem no HC, tarará. Vamos ver a tese fixada, olha lá. A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste, mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. Ainda que depois de cessado o seu exercício. Então, vamos pegar, por exemplo, o caso do Bolsonaro. O caso do Bolsonaro. Crimes praticados depois, né? Crimes praticados durante o exercício do mandato, mas cuja ação penal foi iniciada depois do fim do mandato. Ainda assim, o foro prerrogativo de função vai atrair o julgamento daquele caso. Tranquilo? É basicamente isso que tem levado o Supremo a julgar aquelas ações penais perante ele, Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Não vou ler o resumo aqui para vocês. Chegamos ao final, né? Não sobrou tempo para o conteúdo extra, mas eu já imaginava, porque eu queria fazer uma aula mais alongada com vocês. E é isso, meus caros. Sobrevivemos ao informativo curtinho, mas com muita coisa, né? Bom, eu gosto de quando eu tenho 5, 6 julgados para apresentar um informativo, eu fico um pouco agoniado, porque eu vou tendo que fazer escolhas trágicas sobre o que eu vou recordar com vocês a título de revisão. Mas aqui, com 2 julgados, eu pude dar uma aula bem no perfil que eu gosto. Tá bom? Fechamos, meus amigos. Encerramos mais um episódio número 90, informativo 1168. Foi um prazer estar com vocês em mais uma terça no Jurisprudência em Pauta. Se gostou da aula, deixa o joinha. Quiser deixar uma mensagem para o professor Vinícius, eu sempre volto para ver os episódios. De vez em quando eu sempre dou uma recapitulada nos episódios para ver o que vocês estão deixando por aí. E qualquer dúvida, reclamação, indignação, me chamem nas redes sociais. Eu estou lá à disposição de vocês. Tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, bons estudos e até semana que vem.